Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Isaías e a glória de Deus. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Iremos à oração neste momento. Grande, eterno e soberano Deus, mais uma vez, nós te louvamos, te engrandecemos, te enaltecemos com todo o nosso coração. E eu quero desde já apresentar, Senhor, todos os inscritos e os que assistem os nossos vídeos, os que visualizam, os que deixam o seu like, os que compartilham os nossos vídeos num momento de evangelização com mais pessoas. Que a tua presença em nossos corações seja grandiosa e pungente, que o renovo que só o Senhor tem para nos dar e só o Senhor tem para nos conceder seja glorioso em nossas vidas. Pai, vivifica-nos com teu poder, vivifica-nos com a tua presença, aliviando as nossas dores, curando as enfermidades dos que nos ouvem, repreendendo em nome de Jesus toda opressão, toda angústia, toda depressão, todo tipo de ansiedade, de angústia da alma, seja repreendida em nome de Jesus. Te apresento os caminhoneiros na estrada, os pilotos de aviões, os que dirigem seus carros nas cidades e nas autovias. Lhe apresento, ó Deus, nos presídios, onde tem milhões de almas se convertendo, outras que precisam se converter. Eu quero orar pelos hospitais, nos leitos, nas UTIs, onde estão aqueles que estão enfermos, precisando do milagre de Deus. A obra das missões em todas as nações do globo terrestre. Levanta, Deus vivo, uma geração de homens e de mulheres que adorem, que reverenciem a tua palavra, a tua presença, o teu agir, quebrando as correntes, os ferrolhos, as algemas, alegrando os corações, levantando os caídos, levantando os desanimados, restaurando casamentos, libertando oprimidos das drogas, dos vícios, do crime e abençoando ricamente todos os nossos irmãos internautas e as famílias em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, se inscrevam no nosso canal, claro, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à palavra de hoje. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Isaías que vai falar sobre avivamento. Isaías que vai falar sobre a experiência de ver a glória de Deus. O que é preciso para nós termos um avivamento? A passagem de Isaías capítulo 6 é realmente muito apropriado para pregar em cultos de evangelismo, avivamento ou departamento espiritual. Isaías 6, verso 1 ao verso 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, pois sou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva,
que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a introdução do sermão de Isaías, capítulo 6. Há pouca dúvida de que nós, como nação, precisamos de avivamento. O Brasil precisa se voltar para Deus. Ao olharmos para a condição do nosso país, ficamos surpresos com o colapso moral da sociedade brasileira. É hora de um avivamento genuíno, mas deve começar em cada um de nós. E observe a condição do capítulo, do versículo 4 e 6. Não é difícil apontar o dedo para as condições que vemos deste mundo, mas a real necessidade de hoje é um reavivamento pessoal. Isaías nos mostra o que é necessário para termos o avivamento pessoal. Precisamos de uma nova consciência do caráter de Deus, Isaías 6, 1 ao 4. No ano em que o rei Uzias morreu, Uzias tinha sido um grande rei e poderoso. Ele começou a reinar quando tinha 16 anos e reinou 52. Ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar. Ele era um guerreiro poderoso e Deus lhe deu muitas grandes vitórias. Ele transgrediu contra o Senhor mais tarde em seu reinado e Deus feriu de lepra até o dia em que morreu. Nos seus dias tudo girava em torno do rei, e com ele morto havia um grande vazio, porque tinha sido um grande rei. Isaías talvez estivesse de olho no grande rei, mas agora Deus remove da sua vista. Ele descreve um evento que aconteceu em sua vida, que mudou para sempre e o tornou um homem diferente. Como muitos estão preocupados e com outras pessoas ou coisas, Isaías não estava se concentrando em Deus. Eu também vi o Senhor, Isaías 6:1. Isaías, agora incapaz de olhar para Uzias, olha para Deus e descobre como Deus realmente é. Ele viu o Senhor entronizado, o trono de Israel estava vazio, mas o de Deus estava ocupado. Grandes líderes vêm e vão, mas Deus permanece. A fim de fazer um serviço bem-sucedido para Deus, devemos ter uma visão de Cristo entronizado. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele viu os atendentes do Senhor, havia serafins, cada um com 6 asas. 2 cobriam o rosto em reverência ao Senhor, 2 cobriam os pés, humildade diante do Senhor, e as outras 2 eram usadas para voar e prestar serviço ao Senhor. Ele ouviu o louvor do céu: santo, 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 a natureza de Deus. A terra inteira está cheia de sua glória. A glória do grande rei Uzias empalideceu quando comparada à glória de Deus. Todo lugar tremeu e se encheu de fumaça, indicando a própria presença de Deus. Precisamos de um novo despertar da consciência cristã. A confissão de Isaías no verso 5. Sua visão fez algo por Isaías. Isso mudou completamente. Ele não gritou e começou a soluçar. Isso não fez chorar porque levou um sentimento de pecado. Esta é a maior necessidade para que vermos o avivamento. Ele gritou: ai de mim. Esta era a expressão anterior da convicção interior. Vendo Deus, ele tomou consciência de si mesmo. A mesma coisa aconteceu com Pedro em Lucas 5:8. Afasta de mim, porque sou um homem pecador ao Senhor. Aconteceu com João em Apocalipse 1:17, quando ele viu cair aos pés como morto. Ele disse: estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Então ele confessou o seu pecado e a sua impotência para fazer qualquer coisa a respeito. Ele confessou que era impuro e que o povo também era impuro, certo? Ele confessou. Ele não disse ao Senhor quão honesto, correto ele era. Ele sabia que não era. Lábios impuros são o resultado de um coração impuro, Mateus 15:11. A purificação de Isaías, a brasa viva,
veio do altar de bronze onde os sacrifícios foram oferecidos. Deus trouxe a purificação depois que Isaías se arrependeu. Antes que ele pudesse ser usado por Deus, é preciso ser purificado por Deus. Os lábios foram limpos, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado purificado. Deus atende às nossas necessidades específicas. Sua graça é suficiente. O Senhor tomou o nosso pecado, a nossa iniquidade, para que pudéssemos ser livres. Precisamos de uma nova preocupação com as almas dos homens. A quem enviarei, quem há de vir por nós? Deus pediu voluntários. Ele está preocupado com alguém para enviar, para contar às outras pessoas a preciosidade de Cristo. Deus está sempre preocupado, procurando alguém que o represente. Então disse eu, estou aqui. Agora que ele foi transformado e purificado, ele estava pronto para entregar sua vida ao serviço de Deus. Ele olhou para cima e viu o Senhor, olhou para dentro e viu si mesmo, e quando olhou para fora, viu o mundo e a necessidade. Quando o avivamento vem, começamos a nos preocupar com as necessidades dos outros. Envia-me. Quando Isaías disse envia-me, disse Deus, vai. Se não estivermos dispostos a ir, quem irás? Deve haver dentro de nós uma prontidão para obedecer à vontade de Deus e levar a mensagem àqueles que nunca ouviram. O que será necessário para um avivamento genuíno, queridos? Uma nova consciência de Deus, uma nova consciência de si mesmo e uma nova preocupação com as almas. Deus quer enviar avivamento, mas devemos estar dispostos a receber dele. Quando os nossos corações estão certos, então estamos prontos para servir. Que Deus te abençoe e te guarde com esta palavra.